Salve, salve! Professor Jadiel Vargas aqui. Vamos lá? Conhecendo um pouquinho aqui sobre potência de 10. Olha só, quando a gente fala de potência de 10, então, primeiro, vamos entender, né, como surgiu, por que a potência de 10. Na verdade, são fatores, né, multiplicação. Potência vem de fatores, multiplicação. Então, a gente tem 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, né, o que a gente consegue observar aqui? Que esse 10 ele aparece 3 vezes. Então, a gente pode representar isso aqui através de uma potência. Ó. 10 elevado a 3, 10 elevado à terceira potência, 10 ao cubo. Né? Então, veja que há diversas, né, formas aí para a gente poder fazer a leitura dessa potência. Certo? E com isso, como que a gente faz o resultado disso aqui, professor? Veja que 10 vezes 10 é 100, e 100 vezes 10, quanto? 1000. Ah, então 10 ao cubo é igual a 1000. Ó, o que há de curioso, o que há de interessante aqui é que a gente pode perceber o seguinte, ó. Veja, quantos zeros a gente tem aqui? 1, 2, 3 zeros. Quantos zeros apareceram lá no resultado? Ó, 3 zeros também. Então, veja que o resultado aqui é composto por 3 zeros, a mesma quantidade da multiplicação. Então, basta contar os zeros, não é isso, professor? Exatamente. Agora, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, nesse segundo caso, o 10 aqui, ele aparece quantas vezes? Aparece 4 vezes, professor. Pronto, perfeito, beleza. Então, quer dizer o seguinte, ó, que em forma de potência, a gente pode escrever 10 elevado à quarta potência. Veja aqui, se o expoente é 4, e a gente conta quantos zeros aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Né? Então, na multiplicação, a gente conta 4 zeros. Então, o que a gente passa a ter aqui? Um resultado também com 4 zeros. Ó, 1, 2, 3, 4 zeros, ok? Então, a quantidade de zeros no resultado corresponde à quantidade de zeros dos fatores que a gente está multiplicando, que também equivale ao expoente. E no terceiro caso, o que a gente observa aqui, ó? Que esse 10, ele aparece 5 vezes. E aí, como que a gente pode escrever isso aqui em uma potência? 10 elevado à quinta potência, ou 10 elevado a 5. Logo, qual é o resultado disso aqui multiplicando? Quer dizer que o resultado aqui é um valor que, né, vai ser representado aí com 5 zeros. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Por quê, professor? Porque ó, veja que é 10 à quinta e aqui na multiplicação também, né, conta o quê? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Ó, na multiplicação, a gente também conta 5 zeros aí, ok? Beleza? Né? Veja, né, que é tranquilo, é simples. O que a gente precisa, na verdade? Ó, a gente precisa, né, quando tem apenas o expoente, a gente não precisa ficar escrevendo essa multiplicação. Então, a gente pode fazer esse cálculo apenas pelo expoente. Veja, ó, o que ocorre aqui, né, quando a gente observa esse expoente aqui, ó, 10 ao cubo. E aí, ó, quantos zeros apareceram aqui? 3 zeros. Então, a gente pode apenas o quê? Colocar a quantidade de zeros conforme o expoente. Aqui também, ó, veja o seguinte, qual foi o expoente aqui? 10 à quarta. E aí, a quantidade de zeros não são 4 zeros, então quer dizer, ó, que equivale à quantidade de expoente. A mesma coisa, ó, quanto a gente tem aqui? Esse zero aparece aqui, ó, 5 vezes por conta desse expoente, que está 10 elevado à quinta potência, 10 elevado a 5. Então, ó, o que a gente pode resumir com isso aqui? Que quantidade, ó, essa quantidade de zeros aqui corresponde, né, corresponde ao valor do expoente. Então, ó, a quantidade de zeros corresponde ao valor do expoente, perfeito? Então, ó, basta olhar o expoente e aí a gente consegue escrever o número aí, representando ele com uma quantidade de zeros, perfeito? Beleza? Ok, vamos lá. Então, exercitando um pouquinho, o que eu aconselho nesse momento? Dê uma pausa no vídeo aqui, pausa o vídeo aí, pegue um papel, né, caneta ou lápis
resolva, faça primeiro e depois confira a resposta, beleza? Isso aí. Vamos lá para a resolução? Olha, o que a gente tem aqui? Escreva os números em potência de 10. Agora eu quero pegar esse número e representar ele com 10 elevado a alguma coisa. Então, veja, o que eu pego aqui? Ó? Eu olho para a parte numérica, tirando o zero, desconsiderando o zero aqui. A gente observa que tem um 8, então vai ficar 8. Esse pontinho aqui significa multiplicação, então 8 vezes 10. E aí, ó, quantas casas, né, quantos zeros a gente observa aqui? Ó, um zero, professor. Então, quer dizer que é 10 elevado a 1. Ou, simplesmente, a gente pode colocar o quê? 8 vezes 10 e não colocar esse 1. Quando o expoente é 1, a gente pode deixar, né, sem nada ali, apenas o 10 para representar, ok? E agora aqui, veja ó, que eu posso observar o número, se eu observar aqui eu consigo ver esse 15, e aí 15 também vezes a potência de 10. Professor, novamente a gente consegue observar um único zero, então quer dizer que vai ficar 10 elevado a 1, exatamente, ou 15 vezes 10 sem esse 1. Então, a gente pode representar o 1, que corresponde a um zero, ou pode deixar, né, apenas o 10 ali sem colocar número. Quando não tem número no 10, significa que o 1 está subentendido, ok? Beleza? Pronto. E o próximo caso aqui, o que a gente observa? Ó, a gente consegue verificar que tem um 4, a gente consegue separar isso aqui, ó, 4, e aí a potência agora, ó, vezes 10. E aí, contando zeros, 1, 2 zeros, professor. Então, nesse caso aqui, a gente tem 10 elevado ao quadrado. E aqui sim é obrigatório, a partir de 2 é obrigatório registrar esse valor aí para o expoente. Perfeito? Sim. Próxima situação, a gente tem 2 que multiplica novamente, ó, potência de 10, é o que a gente está escrevendo. Basta contar a quantidade de zeros, ou seja, quantos zeros temos aqui? 3. Então, quer dizer que a gente vai, né, ficar com 10 elevado ao cubo. A nossa potência aqui, ó, vai ficar ao cubo, devido à quantidade de zeros aí. Tranquilo, né? Show de bola. Próximo. Qual número que a gente consegue observar aqui, excluindo os zeros? 36. Então, sempre eu penso assim, então eu vou excluir o zero e observo o número. Então, tem 36, 36 vezes 10, e aí a gente vai, né, fazer a contagem, ó. O que a gente tem aqui? 2 zeros, 2 zeros. Ah, ok, beleza. Então, quer dizer que a gente vai colocar aqui elevado ao quadrado, elevado a 2, elevado à segunda potência, né? Então, tem, né, formas diferentes para a gente efetuar essa leitura. Mas veja que, né, está sempre relacionado, o processo aqui, olha, está sempre relacionado à quantidade de zeros, perfeito? Os zeros finais. Zeros finais, professor, como assim, ó? Porque se tem um zero no meio, como funciona? Eu vou contar esse zero no meio para a potência? Não, para a potência eu não conto os zeros que estão no meio. Ah, professor, explica melhor isso aí, né? Mas caso você queira fazer, é aquele mesmo esqueminha. Pode dar um pause aí no vídeo, resolver aí e depois conferir a resposta, beleza? Ok? Vamos lá então, vamos à resolução aqui. Ó, o que a gente consegue observar aqui se a gente desconsidera somente essa parte final do zero? Ó, a gente só tem um zero no final ali, a gente consegue observar o número 407. Então, 407 vezes 10. E aí, ó, qual é a quantidade de zero aqui no final do número? 1, 0. Então, se é 1, 0, aí a gente coloca o quê? O expoente 1. Ah, professor, posso deixar sem colocar esse expoente também, não posso? Pode sim, com certeza. Ó, você pode apenas representar como ó, 407 vezes 10. Perfeito. Significa que ele está elevado a 1. No próximo exemplo, ó, se a gente desconsidera apenas os zeros finais, a gente consegue observar o número 105, percebe? Ó, 105. Sim, e aí a gente vai multiplicar pela potência de 10. Qual é a quantidade de zeros finais aqui? Ó, no final aparecem 2 zeros, então essa quantidade aqui é igual a 2. Então, ó, expoente 2. Então, fica 10 elevado ao quadrado, 10 elevado à segunda potência, 10 elevado a 2, simplesmente, né, eu posso dizer assim, 10 elevado a 2 também. Ok? Então, veja ó,
que o expoente sempre correspondendo à quantidade dos zeros no final do número, né? Aquela parte final do número. Certo, professor. Agora aqui, ó, eu posso colocar somente o 3, né? Porque tudo aqui é zero, exatamente, ó. Então, fica vezes 10 e a gente conta tudo isso aqui, ó. Professor, e se eu colocasse 30? Também você pode colocar 30, só que aí quando você coloca 30, você não vai poder contar esse zero na potência, ok? Aqui a gente conta todos os zeros, ó, 4 zeros. Então, vai ficar 10 elevado à quarta potência, 10 elevado a 4. Ah, então quer dizer que eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia colocar assim, ó, 30 vezes 10. Pode colocar o 30 vezes 10. Você está escrevendo uma potência de 10. Só que veja o seguinte, se você colocou 30, você só vai contar essa outra parte aqui, ó. O zero do 30 você não vai contar. Então, vai ficar, ó, elevado a 3. Né? Então, 30 vezes 10 elevado a 3. Também você está escrevendo em forma de uma potência de 10. Né? Potência de 10, você pegou o número, representou o número e colocou lá 10 elevado a alguma coisa. Que isso corresponde ao valor total desse número, corresponde, né, ao resultado aqui, né, que no caso aqui, se a gente efetuar o resultado dessa potência, a gente volta para os 30.000, beleza? Ok? Pronto. O que mais que a gente tem aqui, ó? Nesse exemplo, 65, professor, beleza. Então, vamos colocar 65 vezes 10. E aí, ó, veja, ó, quantos zeros? 3 zeros, professor. Pronto. Então, vai ficar 65 vezes 10 elevado ao cubo, ou a terceira potência, né? Então, veja, ó, né, que a gente consegue representar isso aqui de uma forma bem tranquila, uma forma bem simples. Aqui tem um zero no meio, o zero no meio na escrita ele continua 102 vezes 10. Agora eu não vou contar ele quando eu vou pegar essa parte da potência, né? Porque a parte da potência a gente conta apenas esses zeros finais aqui, ó. Então quantos zeros são? 3 zeros, professor. Então vai ficar 10 elevado ao cubo. 10 elevado ao cubo, ok? Professor, e quando aparecer um valor decimal, como que vai ser essa potência? Qual o comportamento aqui dessa potência? Vamos lá, vamos entender aqui como funciona. Olha só, primeiro, a gente vai imaginar o número sem a vírgula. A gente vai pensar no número ali apagando a vírgula, por exemplo, 0,7. Se a gente apaga essa vírgula, a gente fica o quê? Com 0,7. Só que esse zero à esquerda, depois que retira a vírgula, ele perde o valor, ele só tem o valor com a vírgula. Tirando a vírgula, ele perde o valor, ok? Então, ó, a gente passa a ter aqui o número 7. Né? Então, a gente passa a ter esse valor 7. Aí, vezes 10. E aí, a potência, como vai ficar essa potência? A gente vai contar, ó, a quantidade de casas aqui depois da vírgula. Ah, professor, então tem uma casa, então só que agora o expoente fica negativo, ó. Fica elevado a menos 1, menos 1. Professor, aqui também, esse menos 1 pode ficar subentendido, eu posso deixar, né, escrito só 10? Não, isso só vale para, né, potência o quê? Com expoente positivo, com expoente negativo, a gente tem sempre que representar esse menos 1, ok? No segundo caso, o que a gente observa aqui? Ó? A gente tem 2,05. Se a gente retira essa vírgula, se a gente apaga, né, pegando aqui, apagando essa vírgula, aí o que a gente vai observar? Que vai ficar o número 205, ó, 205. Então, vai ficar 205 vezes 10. E aí, quantas casas decimais? Ó? Uma, duas. Ó, professor, mas esse zero à esquerda conta? Sim. Como casa decimal, ele conta. Veja que ele está à direita da vírgula. Né? Então, isso é contado como casa decimal. Então, são duas casas decimais. Logo, isso aqui vai o quê? Ficar elevado a menos 2. Menos 2. Ó, perfeito? Beleza. Próximo caso, a gente tem o seguinte, 0,104. Então, veja que retirando a vírgula, fica 0,104. Esse zero à esquerda agora, ó, sem a vírgula, ele perde o valor. Então, a gente consegue anotar apenas o quê? 104 vezes 10 elevado. E aí, a gente vai o quê? Ó, casas decimais. Uma, duas, três casas decimais. Então, se a gente tem três casas decimais, vai ficar elevado a menos 3, menos 3. Ó. Então, quando o número é decimal, o expoente negativo.
conta as casas decimais e o expoente negativo. Nesse outro exemplo aqui, a gente observa o seguinte, ó, que a gente tem 0,0036. Retirando a vírgula e desconsiderando esses zeros à esquerda, o número observado é o número 36. Aí fica 36 vezes 10, e a gente conta, ó, quantas casas aqui depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então, quer dizer que essa potência aqui vai ficar elevado a menos 4. Então, 10 elevado a menos 4. 10 a menos 4. Perfeito? Ok? Então, veja que é simples, é tranquilo. Lá no número inteiro, o que a gente faz? A gente conta os zeros finais para, né, colocar essa potência. Aqui, nos números decimais, o que a gente faz? A gente vai sempre contar a quantidade de casas depois da vírgula para a gente poder representar o expoente. E sendo que vai ser o quê? Negativo, negativo. Número inteiro, expoente positivo. Número decimal, expoente negativo. Ok? Beleza? Isso aí. Show de bola.